Olá, gente linda, gente do Podpet que ama, respeita animais. Vocês estão vendo que a parada aqui tá crescendo, né? Tô trazendo gente de responsa, conteúdo bom. E hoje temos um conteúdo também maravilhoso que se chama Márcio Ornelas, professor de Geografia. E também vai ter um projeto muito lindo aí, e manda ver no Emancipa, né? E tem outras coisitas mais pra ele falar. Ele vai se apresentar aqui pra vocês, tá bom? Sim, primeiramente agradecer a Bia, né, o convite para estar aqui nesse podcast, né? Já falei com ela em off que acho uma excelente iniciativa, né? Você ter um espaço como esse para discutir não só a relação das pessoas com os seus animais, com a causa animal, mas também poder falar, claro, da proteção animal no âmbito da política pública aqui numa cidade que é muito carente em todos os sentidos, como São Gonçalo, e no âmbito da proteção animal é mais um dessas facetas aí de política pública que é inexistente completamente, né? Eu sou professor de geografia, né? Nascido, criado aqui em São Gonçalo, formado na UERJ-FFP, uma vida inteira dedicada aqui a esse município, né, vivida nesse município, tanto o seu lado bom quanto os lados ruins que existem aqui. Tô com 35 anos, né, e é isso, a gente tem muita coisa para falar, né, da minha trajetória, mas também da relação que a gente tem com a proteção animal, com essa pauta tão bonita, e a relação que nós temos com os animais em si, né, mas prioritariamente agradecer o convite, porque é bem legal a gente poder falar sobre isso e me sinto honrado. Ah, eu que me sinto super honrada de ter um cara desse naipe aqui no programa, né? Que, sobretudo, preza a cidade de São Gonçalo, cidade a qual também eu faço parte. Por acaso temos um partido em comum, mas, né? Mas não é só isso. Eu admiro muito quem faz pelo povo. Por exemplo, tem a Rede Emancipa, né? Que prestam um serviço genuíno, né, aos jovens, até aos adultos, que queiram passar para uma universidade, um pré-vestibular, que muito interessante. E isso, né, é o que eu falo, trazer bons conteúdos e gente que faz realmente pela cidade há muitos anos, e às vezes a gente não tem aquela noção do quanto a pessoa já fez. Porque a pessoa, às vezes, você é muito tranquilo, né? Não faz questão de explanar. Mas agora eu tô tendo essa visão do Ornelas e muito me agrada de tu estar aqui e dissertando sobre tudo que você vai dissertar, né? Inclusive, eu queria saber um pouco mais sobre essa pegada do Emancipa. Não, o Emancipa é o seguinte, aqui a gente começou com a Rede Emancipa, que, para quem não conhece, aqui em São Gonçalo, ela existe desde 2017, né? São 7 anos que nós estamos atuando aqui. É um movimento nacional, não é um movimento que começou aqui em São Gonçalo. Nacionalmente já tem quase, se eu não me engano, 14 anos, começou lá em São Paulo. Mas ela a gente chama de rede porque é exatamente isso, ela é uma rede, né? Ela é estruturada em vários estados, está espalhada pelo Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil. E nós vimos esse projeto acontecendo no Rio de Janeiro, né, na cidade, e a gente pensou o seguinte, olha, São Gonçalo tem todo o perfil de juventude que se daria muito bem com um projeto como esse. Por quê? Porque é uma juventude periférica, uma juventude que tem uma vida muito precarizada, porque São Gonçalo é uma cidade muito desigual, muito pobre, muito empobrecida, carente de política pública educacional, inclusive, né? Então, assim, só para abrir um parêntese nisso que eu estou falando, há uma semana atrás saiu, por exemplo, o resultado do IDEB, que é o índice que mede a educação básica, e São Gonçalo tem a segunda pior nota do estado, é a segunda pior cidade do estado. Então, assim, a gente fez toda uma avaliação de que a Rede Emancipa como um pré-vestibular popular, gratuito, que não cobra absolutamente nada. E isso está é um dos nossos pilares, é um dos princípios que nós temos, não cobrar absolutamente nada. Nós nunca, na história desses 7 anos de Emancipa aqui em São Gonçalo, nós negamos uma vaga para alguém, não tem qualquer processo seletivo. Qualquer um que chegar,
numa aula inaugural da Rede Emancipa, consegue a sua vaga para estudar Isso é interessante com a saber. gente. Então não precisa fazer, se chegar lá só conversar com vocês, fazer a inscrição, já está dentro. Só tem que dar a sua identidade, dar o seu telefone, o seu e-mail, porque a gente precisa ter uma forma de contato com as pessoas e não tem qualquer processo seletivo. Qualquer pessoa pode estudar com a gente na Rede Emancipa. Nesses 7 anos, a gente nunca negou uma vaga para ninguém. Até quando a gente fez uma aula inaugural em 2019, que talvez tenha sido o momento mais marcante, né? Que a gente chegou a receber 700 pessoas ali, a gente meio que se desesperou. Meu Deus do céu, como é que a gente vai conseguir... Como é que eu dou conta? Como é que a gente vai conseguir 700 vagas, né? Mas tudo bem, uma parte das pessoas que vão na aula inaugural não necessariamente frequentam, mas a gente deu um jeito, a gente se mexeu e garantiu. Graças a Deus. Então, ao longo desses 7 anos, são centenas de jovens já que nós ajudamos, gonçalenses, várias histórias, né? a colocar dentro da universidade. Então, é motivo de muito orgulho para nós, com certeza. Com certeza. Agora eu vou fazer aquele que eu faço sempre, gente, vocês já conhecem, né? Que é o tal do... Eu falo questionário, pelo professor fala que é questionário. Tudo bem. Tá. Tipo seu início de jornada como professor. Eu gostaria de saber como tudo começou, essa sua paixão. Pra quando a gente faz alguma coisa, a gente gosta. Sim. E tu é professor de geografia. Como começou essa paixão pela geografia? Como é que foi isso tudo, Olha, esse começo? eu poderia contar uma história assim, muito maravilhosa, mas a verdade é a seguinte. Eu não era um aluno exemplar. Na escola, eu gostava de história e de geografia, né? Só que eu tinha uma ideia de que para ter uma vida um pouco melhor, menos sacrificante do que meu pai e minha mãe tiveram, eu entendia que a educação e o acesso à universidade eram fundamentais. Então, dentre vamos dizer assim, as possibilidades que eu tinha, do que eu gostava de fazer, eu acabei optando pela geografia para fazer aqui no município de São Gonçalo, porque ficaria, inclusive, mais viável do ponto de vista financeiro cursar a universidade. Eu escolhi geografia porque eu gostava na escola, mas é engraçado, porque não era uma paixão de início pela educação e pelo ofício do magistério. Eu entrei por causa da geografia. Eu gostava muito das matérias que eu tinha, estudar geopolítica, estudar geografia urbana, geografia agrária. Eu gostava muito disso e eu optei pela geografia. E essa coisa com a educação se desenvolveu no processo de formação enquanto professor e depois de prática. Porque aí realmente eu tive a dimensão de que a educação não estava só transformando a minha vida em si, como tinha um potencial de transformar não só a vida individual das pessoas, como era uma ferramenta muito poderosa para transformar a sociedade como um todo. Nisso, o nosso glorioso mestre Paulo Freire tem certamente uma importância muito grande, porque é dele que a gente... Depois que você lê Paulo Freire e você está envolvido com a educação, você verdadeiramente se apaixona não só pela educação naquele lado afetivo, mas você se apaixona pela educação enquanto potencial de transformação que ela tem. E aí o Paulo Freire, para mim, ali é um marco assim, na percepção da tarefa que nós temos de lutar por uma educação pública. Tem educação pública antes e depois de Paulo Freire? Tu enxerga assim? Porque ele é ícone, né? Ele é patrono, não é isso? Sim, ele é um cara que, tipo assim, dedicou a sua vida a pensar a educação de forma crítica. E isso, na época, né, nós temos que contextualizar, na época que ele vivia e escreveu, a educação era uma educação absolutamente centrada em você decorar coisas, em você aprender de forma mecânica, e ele enxergava na escola um papel muito mais amplo do que isso, na formação que o aluno, o estudante, deveria ter enquanto um indivíduo, enquanto ele deveria ter na sociedade, a percepção crítica dos problemas que o envolvia, da constituição, da estrutura da sociedade desigual. Então ele usava a educação para fazer com que o aluno saísse dali e tivesse a capacidade de refletir sobre o mundo e não apenas decorar as capitais dos estados brasileiros ou as capitais dos países, enfim, não era isso que ele queria, enxergar, né? De uma outra forma, né? De uma outra forma, entendeu? E ele estudo dedicou a sua vida... redenção, né? Você acaba saindo de uma realidade triste
indo para uma melhor quando você tem embasamento, você tem estudo. Exatamente. E ele fazia enxergar o redor, o entorno. Exatamente, né? Olha só, é muito engraçado, porque na principal experiência de alfabetização que ele teve, pelo qual ele foi, ganhou muitos prêmios, né? Sim. Quando ele começava a ensinar as pessoas, ele ensinava não as palavras que supostamente eram mais fáceis, né? Para começar, as pessoas começarem a ler e a escrever. Ele ensinava palavras que estavam ali, que faziam parte do cotidiano das pessoas. Aí o cara aprendia a ler, a escrever enxada, enfim, porque era uma experiência rural de alfabetização. Então ensinava todas as palavras ali que faziam parte do cotidiano do cara, para que ele pudesse se inserir o mais rapidamente possível naquele mundo que ele vivia. Ele conquistava, entendeu? Com palavras, com coisas que tinham a ver com aquele nicho, né? Sim, mas só que isso era um processo de alfabetização, mas isso vale para a educação como um todo. Uma educação que não consegue refletir a partir do Jardim Catarina, de um jovem que tem os problemas dele no Jardim Catarina, do jovem que tem as questões dele em Santa Luzia, do jovem que tem as questões dele na cidade de São Gonçalo, uma educação que ignora a realidade do seu estudante, não pode prosperar, não pode ser emancipadora. Sem educação, o jovem não sai daquela zona que não é de conforto, é desconfortável, né? Não sai daquele nicho, daquele lado, né? Aquela tristeza que ele vive. Ele não consegue alçar voos por falta de conhecimento, porque cultura é essencial, educação, cultura é essencial. Infelizmente, aqui no município de São Gonçalo, na nossa cidade, isso falta aí demais, né, Ornelas? Por isso eu acho tão benéfico que tu chame o jovem para um pré-vestibular, que prepare para alçar grandes voos, que é isso que a gente quer para eles, né? Na Rede Emancipa, Bia, assim, nós vamos preparar, é sempre importante dizer, eu sempre gosto de frisar isso, nós vamos preparar o jovem para fazer a prova do Enem. Ele vai ter acesso a todas as disciplinas, vai estudar matemática, vai estudar química, física, todas as outras disciplinas, mas aquilo, ele precisa passar pelo Emancipa, entrar na universidade e entender que a própria prova do Enem é um mecanismo para excluí-lo, né? Então, assim, é importante saber jogar a regra do jogo, porque eles precisam passar numa prova, então nós preparamos eles para passarem na prova. Mas, ao mesmo tempo, é preciso refletir por que a educação, que sempre foi pública e de fácil acesso a vida inteira dele, ainda que seja uma educação precarizada, porque na hora que ele tem que se formar profissionalmente numa área que aquilo ali pode mudar a vida dele, existe uma prova, né, que tá ali não para ele entrar na universidade, mas para ele não entrar. Né? Exatamente isso. É um desafio. É desonesto, posso falar assim? É uma coisa que excludente, né? Excludente, é complicado isso, porque tem muitas... Claro, tem outras classes, óbvio, nós somos, né, tem as hierarquias, vamos dizer assim, e o jovem que mora na periferia não tem a mesma chance do jovem que mora na grande cidade, que é, às vezes, bem abastado ou não, mas é classe média, tem as mesmas chances? Não tem as mesmas chances. Então, essa galera que não pôde estudar, porque teve, às vezes, que trabalhar para levar o pão para casa, né, quando chega lá no vestibular, ele está super... para prestar uma prova para o Enem, por exemplo, está super cansado, não tem embasamento, e ele vai ficar para trás, e aquele que teve todas as oportunidades, claro, óbvio que vai passar. Sim. Então, seria por conta disso, e aí as né? coisas se invertem, né? O filho da classe média, ele estudou a vida toda num bom colégio particular, mas aí ele não quer prioritariamente a faculdade particular. Por quê? Porque, inegavelmente, as melhores universidades do país são as universidades públicas. E aí, quando o serviço público te oferta algo de qualidade, aí tudo se inverte, passa a ter uma prova e aquilo que era de acesso universal para o pobre, de repente tem uma prova para ele não poder entrar, e o filho da classe média que sempre estudou em escola particular e quer acessar um equipamento público, porque o equipamento público funciona e funciona muito bem. Aí lá estão os melhores professores, os mais formados, todo o dinheiro de investimento federal em pesquisa, em extensão. Então, qualquer área que ele for cursar, seja geografia, seja no direito, seja na medicina, ele vai ter acesso às melhores estruturas e às melhores possibilidades ali. Mas isso à custa de quê? À custa de
da Muito exclusão, da desigualdade e da exclusão, porque hoje, infelizmente, isso é um outro debate, não há vagas para todos, né? Não há. Esse é o drama. Nem todos que quiserem cursar uma universidade pública vão conseguir, porque hoje não há vaga para todo mundo, infelizmente. E isso deveria ser uma coisa a ser almejada no futuro, né? Nenhum jovem que quisesse, porque o cara não pode, ele simplesmente pode não querer cursar uma universidade, ele pode querer ser um trabalhador de qualquer ofício técnico, ele pode querer fazer qualquer coisa, e isso acontece, isso é normal, mas um jovem que queira estudar, cursar uma universidade, ter o seu direito negado, é uma coisa muito, muito cruel, no meu ponto de vista, enfim. Sim. E é uma realidade que nós temos que trabalhar para lutar. Vamos lutar. E mudar. Mudar as realidades aí, essas realidades que não deveriam nunca existirem, né? Sim. Vamos passar pra uma coisa mais suave, tá? Vamos brincar um pouco, como eu falo, vamos brincar um pouco. Tá. O que tu faz pra se divertir, por exemplo? Sei que você é casado, tem a Zeneide, né? Namora. Namora tem 4 anos. Namorar de fé, casado né? Tô em vias pra isso acontecer mesmo. Gente fina, a Zeneide também, maravilhosa. O que vocês fazem pra se divertir com os amigos? Fala aí. A gente gosta muito de sair, a gente gosta de ir em bares, restaurantes, né? Ela gosta de tomar a cervejinha dela, agora ela tá até mais devagar, mas esse é um dos hobbies que eu tenho, assistir jogo de futebol, passar sofrimento com o Vasco. Epa, tá melhorando. A situação tá melhorando. Tá melhorando, esse gente, ano... não zoe mais um vascaíno, não pratique bullying. Esse ano a situação tá bem melhor, mas O que isso. você tá falando aí, seu botafoguense? O Botafoguense hoje tem motivo pra sorrir. O Sapão está sorrindo porque o quê? Porque o primeiro lugar, quem é? Não vou falar. Não vou falar que eu vou seguir, não, eu vou passar o líder. Você tá bem, meu amigo? Agora a gente tá bem, assim, pelo menos é um ano sem sofrimento. Se a gente não ganhar nada, pelo menos não sofre até o fim, achando que vai ser rebaixado. Nunca mais. Mas o que eu gosto é isso aí, cara. Eu gosto de tomar uma cervejinha e relaxar no final de semana, ver o jogo do Vasco. Jogar um futebolzinho de vez em quando é possível, porque eu também curto. E cinema, série, Netflix, depende da vibe, bom, né? Eu gosto de muita coisa, né? Mas o cineminha, às vezes você não quer sair, tá um tempinho mais frio, mas Netflix... Quer ficar mais relax dentro de casa. Um Netflixzinho também, com a companheira também, é gostoso também. É bom demais, entendeu? uma pipoca, né? Tomando a cervejinha em casa, comendo uma pipoquinha, tá tranquilo também. Tá vendo? Aí, gente, começamos falando muito de educação, né? Mas é porque a vertente dele é essa, ele é professor de geografia, ele faz esse trabalho lindo do Emancipa. E a gente vai puxando, que isso é muito bom, né? Saber. É primordial. Mas eu falo, eles também têm cachorrinho. Vou mostrar uma sessão de fotos, como eu faço em todos os outros programas, né? E vocês vão entender bem. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, Sapão. Não bota agora a foto, pelo amor de Deus. Qual o seu super-herói favorito? Fala aí. Cara, o meu super-herói favorito, desde sempre, era o... Ele não é exatamente um herói, né? Mas era o Wolverine, né? O Wolverine até hoje, né? Eu sempre gostei dele porque ele era um indignado, ele era um rebeldezão, entendeu? Era um cara que não gostava muito de seguir regra. Eu não sei, eu me identificava, quando eu era adolescente, era um pouco assim, né? Era Marvel. Então, eu curtia muito o Wolverine. Claro que depois ele se popularizou muito. Na minha época de adolescente, tinha uma série animada dos X-Men que era um baita de um sucesso, passava nos anos 90, né? Então, maravilhoso. Aí teve uma galera que ele caiu no esquecimento aí por um tempo, mas depois ele voltou com os filmes lá, com o Hugh Jackman arrebentando como Wolverine. E agora vai vir o Hugh Jackman com aquele outro do Deadpool e Wolverine, esse, né? Já até saiu, Já saiu. Ainda não vi vai o sair, filme. vai sair. Olha, bati no microfone. Se fizer algum barulho, foi eu que bati aqui, mas tudo bem. Saber a sua melhor lembrança da infância. Fala aí. Olha, minha lembrança... Catuca aí, vai na mente. Minha melhor lembrança da infância, eu acho que era assim, a gente tinha uma Kombi que a gente... isso era uma coisa muito legal, porque a gente, quando ia pra praia, ia eu, minha mãe, meu irmão, e levava um monte de amigos nossos na Kombi, né? Aquilo ali, cara, eram boas lembranças da minha infância, quando a gente ia pra praia assim e a Kombi tinha condição de levar
uns 8 amigos Uma meus. galera, né? Pô, e era difícil, cara. Era bom Kombi, Fusca. Eu tenho a paixão por Fusca. Aí meu marido fala, Bianca, como é que você consegue gostar de Fusca? Ele teve Fusca Mas eu amo ainda, tenho umas lembranças muito boas de Brasília, Fusca, Kombi, como você fala. Porque a gente não era muito de viajar. Lá em casa, assim, a gente não era muito de viajar. Era raro a gente fazer coisas todo mundo junto. Então, quando a gente fazia, era muito legal. Tenho várias boas memórias disso com os amigos e tal. A gente levava e passava o dia todo na praia e depois voltava assim, aí sujava a Kombi do meu pai toda de areia, mas ele estava já disposto a passar pelo aquele transtorno, né? É muito bom isso. Não, essa parte da infância marca muito, muito mesmo a gente, né? Lembranças boas. Eu falo que a violência aumentou tanto. Eu tenho filha, né? E eu vejo que tá bem esquisito, né? De fazer o que a gente fazia antes. Que era tão mais leve, né? Mais solto. Eu cresci no Boa Sul, né? A rua que eu morava era uma rua sem saída. Então você imagina, era uma rua muito tranquila para você ficar na rua o dia inteiro brincando. E a gente, assim, poucos de nós ali tínhamos acesso a algum tipo de tecnologia, ou seja, videogame, seja... Quer dizer, celular não existia, né? Então, assim, computador era raríssimo. Uma pessoa que tivesse computador naquela época era uma pessoa com muito dinheiro, entendeu? Não era a nossa realidade. Então, as minhas brincadeiras da época foram todas essas aí da galera mais antiga. A gente brincava de pique-se-esconde, pique-pega, jogava futebol, que a gente chamava lá de golzinho de praia, né? Que o gol eram as havaianas e a bola ali. Só que a gente podia fazer tudo isso, a gente podia ficar na rua até 11, meia-noite, 1 da manhã. E não dava ruim. Não tinha problema, entendeu? Não tinha problema. E hoje essa é uma realidade que não existe mais por conta disso que você falou, da violência, e também porque a tecnologia alterou drasticamente como os jovens hoje se relacionam e quais são as ocupações deles hoje, entendeu? Eu quando dava aula assim, estava dando aula nos meus últimos anos ali do magistério em escola particular, se você desse mole, tava os 40 no celular, né, querendo ficar ali no Clash Royale, qual era o jogo da época, era esse, né, hoje eu não sei qual é, e faltando 5 minutos para terminar a aula, eles queriam tirar foto do que eu escrevi no quadro. Eu falei, pô, se é pra vocês tirarem foto pra eu escrever no quadro, mandar tudo no WhatsApp pra você, nem aparecia aqui, né? Que beleza. Mudou muita coisa. Mas eu creio que essa juventude agora, infelizmente, por conta dessa violência e tudo mais, não se reúne como nós nos reunimos, né? Quando éramos mais novos. Sapão, solta aí as fotos da família, Ornelas aí, Ornella e companhia. Não precisa censurar nada aí não, Sapão. Tá tudo, não tem nada impróprio não, é só... Aí, eu peguei essa foto, não briga comigo. Ah, não, tá ótimo. Eu achei bonitinho. Essa já é da campanha. Quem é essa aí? Essa é minha mãe. Eu lembro dela. E eu falei, vou pegar essa foto, porque claro, gente, vê se vocês entendem. O Ornelas está em campanha, né? Sim. Então ele tem pouco tempo até para me passar as informações. Aí eu fui captando, né? Eu falei, pode? Pode, Bi. Então tá aí, ó. Olha que linda a família unida. Ótimo, quem bateu foi o Jeff, essa foto. Ficou legal, ficou show de bola. Eu quase que arrastei ela, falou, não, vai ser uma caminhada no Porto da Pedra lá, né? Vai passar quase na frente da sua casa, vamos lá, vamos caminhar. Aí ela foi, orgulhosa. Show de bola. Arrumou uma estreitinha lá na rua, né? E essa foto eu achei linda. Essa foi na Rua das Pedras, lá em Búzios. Búzios é maneiro pra caramba. Pô, é lindo lá o último carnaval. A Zena não conhecia ainda, né? Curtiu? Todo mundo curtiu muito. Lá é muito legal. A gente foi também durante o carnaval. Show de bola. Aí daí a cartola, né? Não que eu ande... Até porque senão eu teria que me justificar porque eu tava andando com a cartola. Se não fosse o carnaval, né? Eu não sou doido, gente. É verdade. Passa aí, tá bom. Essa foto linda aí. Essa é a galera da campanha, né? Hoje já somos mais do que isso aí, mas essa galera linda aí, que é a juventude majoritariamente de jovens, né? De jovens do Juntos. Movimento de juventude que eu fui fundador, inclusive, aqui, nacionalmente aqui em São Gonçalo. E são os jovens da nova geração que estão aí apoiando a minha candidatura. Essa daí é o meu bebezão, né? É um Fala amor. o nome dela aí pra galera. Área. É homenagem ao personagem lá do Game of Thrones, né? Viu? Game of Thrones. Ela é linda demais. Encantadora. Tinham me dado a dica de fazer o seguinte, de chamá-la de fantasma, né? Que é o
fantasma é o lobo branco do Jon Snow, mas ela é fêmea, né? Então eu não pude dar esse nome pra ela. Aí eu falei, vou homenagear a Arya, que é uma outra personagem que eu gosto. Game of Thrones é muito legal. É, top. Ai, meu Deus, ela tá de princesa. Aí ela volta, assim, esse é o momentinho que ela ficou quietinha, porque ela não gosta de nada disso aí, né? Ela não gosta de nada disso. Você botou um troço na testa dela, ela tenta tirar de tudo que é jeito. Botou o babador, ela quer comer o babador, tirar o babador dela. Mas ela tinha acabado de sair do banho, aí sempre dou essa emperequetada nela aí, mas ela não gosta não. É lindona. Não para com nenhuma roupa, não para com nada, ela não quer saber. E essa foto aí? Cara, essa da... Você tá cabeludão então, diferente. Eu fiz questão de mandar essa foto pra você, porque essa é no período da pandemia, cara. E eu tava com esse cabelo porque já era um tempo de confinamento que a gente tava. Eu, como moro até hoje com os meus pais bem idosos, né? Eu realmente segui essa regra do confinamento aí bem à risca. Eu tava trabalhando de forma remota, né? O trabalho em sala de aula tava permitindo isso, então não tava precisando sair com frequência. E ela foi um grande alento no período da pandemia, foi uma grande companheira. Seria muito mais difícil se não fosse por ela, Os animais entendeu? também me salvaram bastante, porque a gente ficou muito sozinha. Ai, que gracinha. Essa é outra do período da pandemia também. A gente tem um quintalzinho que dava pra ir lá fora, ó, pelo menos pegar um ar. E ela tá aí, ela sempre, até hoje é assim, acompanha eu e meu irmão pra tudo que é lado, né? Arya, você é muito linda, hein? Ela é. Vamos pra próxima. Fala o que você quer. O que você quer? Hã? Ai. Tu quer só atenção, é isso? Quer a patinha? Você é boba, garota. Você é muito boba, mas você é fofa, o meu amor. Muito linda. E ela é muito popular no Pôr da Pedra, né? Posso andar com ela que eu viro quase um artista, né? As pessoas querem parar, tirar foto com ela. Não comigo, né? O Ronelas agora vai falar um pouquinho. Eu achei tão engraçado isso. Eu falei pra você que ia pegar os vídeos no seu... Sim. Meus 4 bares preferidos para tomar cerveja aqui em São Gonçalo antes da eleição começar. Bar da Frente. Afinal, eu me formei na UERJ, FFP, e foi aqui que tudo começou. Bar do Raimundo, aqui no Camarão, é o botequim raiz dessa lista. Cerveja gelada, torresmo e ovo cozido, a gente não precisa de nada mais do que isso, não é verdade? Rodobia é o último bar remanescente do Espaço Salvatore, que foi um espaço tão importante da boemia na minha juventude. E o primeiro canecão de chopp 0 grau a gente nunca esquece. Bar Bom Gosto, aqui na Praia das Pedrinhas. Não tem nada melhor do que comer um peixinho frito, tomar uma cerveja gelada, apreciando o pôr do sol aqui, num dos lugares mais bonitos de São Gonçalo. Vou aproveitar que a gente já tá aqui, vou tomar logo uma, beleza? Mas já vai tomar uma? Cara, eu tô gravando o vídeo o dia inteiro, me deixa em paz. Tá vendo, gente? Esse é o professor Nelas. Brincalhão. Mas também na hora de falar sério, sabe falar sério. Comprar a briga do povo, do jovem. Que tanto necessita. Tem uma cachorrinha linda, vocês viram aí? Eu acho que assim, essa é uma das vantagens de você ter uma galera jovem que tá ao seu redor, porque é exatamente isso que eu não quero passar. Nós estamos numa campanha eleitoral em que você vai ter um monte de político tradicional. E eu pensei assim, olha, eu não sou o cara que falo só de política, eu adoro falar de política, adoro falar de São Gonçalo, adoro falar seriamente sobre várias coisas. Mas eu também não sou só isso, preciso apresentar o meu lado mais descontraído. Sim. E a galera pensa nessas coisas, vai vir muito mais coisas aí. E esse aí é o Ornelas, é o cara que defende a educação pública, quer uma São Gonçalo mais justa, mas também gosta de tomar uma cervejinha na Praia das Pedrinhas, comer um ovinho. Agora vai dar por briga aí isso aí, vai. né? A gente estava conversando anteriormente, ele falando dos bares. Ele citou alguns, mas tem outros aí que ele deixou que ele vai fazer o número 2, não é? Tem que fazer a parte 2. Né? Senão Tem tiro um vai outro sair de pela culatra. brincadeira que eu pus. Vou ver se... Sapão, solta aí. Um outrozinho. Não, aquele outro. Ah, então tá bom. Vamos partir, gente, para as outras perguntinhas que não podem faltar. Sobre perspectivas futuras.
do futuro. O seu futuro a Deus, né? Deus pertence, não. A gente que faz, a gente que corre atrás. Tu tá vindo como vereador aí, puxando muita educação, fazendo, né? Não só educação, também outras coisitas mais. Mas planos futuros já Não, toda campanha eleitoral, ela tem que ter um eixo, né? Sobretudo se for uma campanha de vereador como a minha. Então, nós temos uma pegada, até pela minha história, mais focada em educação, cultura, juventude. Isso não quer dizer que a gente não possa vir aqui e debater outras questões, como a gente está aqui também para falar sobre proteção animal, sobre qualquer outra coisa que seja relevante para a cidade. Mas os planos futuros, assim, é fundamentalmente fazer uma boa campanha. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Fazer uma boa campanha. Eu sempre falava com o Jeff, que está aqui me acompanhando, que essa campanha, ela tem muitas formas de ser vitoriosa. Ela pode ser vitoriosa eleitoralmente, mas ela precisa, mas isso pode acontecer ou não pode acontecer, mas o que precisa acontecer é ser uma campanha vitoriosa do ponto de vista político, que é o seguinte: levar a nossa mensagem, as necessidades que São Gonçalo tem, debater com o maior número de pessoas, ganhar as pessoas para o projeto político que nós acreditamos, entendeu? Eu sempre, até conversando com você em off, já tinha te falado isso, a eleição é uma pequena parcela do processo político como um todo. A gente está aqui disputando a eleição porque é importante, é um momento de levar as nossas ideias para as pessoas, mas a sua trajetória política não acaba, não começa e não será encerrada por um processo eleitoral. Então a gente tem que usar a eleição, eu penso dessa forma, usar a eleição como uma ferramenta, a minha candidatura como uma ferramenta para aproximar mais jovens desses que tem em São Gonçalo, que são indignados com a política que está aí, ganhar mais pessoas para esse pensamento que nós queremos para a sociedade, que é uma sociedade mais justa, que ofereça, sobretudo, mais oportunidades para os jovens. Então, a minha campanha tem que estar a serviço disso, independentemente de ser vitoriosa do ponto de vista eleitoral ou não. Ela tem que ser uma campanha para fazer essa indignação crescer, trazer mais gente. Você chegou, outros chegaram, e tem muita mais gente para que a gente possa dialogar. Então, esse é um momento privilegiado para fazer isso. Você está conseguindo passar a mensagem, eu vejo o entusiasmo das pessoas na rua quando se fala e quando se mostra as propostas, né? O povo quer muito o quê? Ver a coisa acontecer, de fato. Coisa que você está galgando há bastante tempo e a gente faz parte, né? Tem parte do PSOL, mas tem outros partidos aí, não fala que eu estou falando de política. Estamos sim falando de política com uma vertente, um cunho educacional muito forte, ferrenho e muito aguerrido, que é o do professor Ornelas, né? Com essa rede Emancipa maravilhosa. Sim. Né? Aí vamos falar mais um pouquinho da Emancipa, porque eu fico entusiasmada. Assim, qual o conselho você daria para os jovens? O porquê é tão importante tá entrando no Emancipa? Aqueles principalmente que vivem num lugar que tem muitas barricadas, um lugar de difícil acesso, um lugar que não tem tanta perspectiva. A primeira coisa a falar é o seguinte, é que a Rede Emancipa, ela atua dentro das comunidades efetivamente. Então hoje, por exemplo, nós temos um polo lá dentro do Jardim Catarina. Legal. Tínhamos um polo que esse ano a gente não conseguiu manter, mas que era em Santa Luzia. A gente está dentro das comunidades. No Rio de Janeiro a mesma coisa, tínhamos um polo na Rocinha, enfim, a gente está lá dentro, né, vivendo aquela realidade dos nossos alunos. A primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: tenha um plano individual. Por quê? Porque isso é fundamental. Para passar na prova do Enem, você precisa de ter disciplina, né? A gente vai falar sobre muitas coisas, sobre sociedade, sobre as injustiças, a gente fala sobre a falta de oportunidade de emprego, mas a gente não pode deixar de falar o que é fundamental para que eles passem na prova. Estudar para o Enem exige disciplina e exige você correr atrás de uma grande desvantagem educacional que foi se formando durante toda a sua vida estudantil. Essa é uma realidade que nós queremos mudar, mas é a realidade hoje. Então tenha um plano individual. Nós no Emancipa ajudamos os alunos com isso, a se organizarem para ter um plano de estudo,
com horários, com formas, com métodos de você poder potencializar o seu estudo. E o segundo, que é fundamental também, tão importante quanto o primeiro, tenha um plano coletivo. Sim. Porque sozinho nós não conseguimos Não tem como transformar, alcançar os objetivos mais gerais que nós precisamos alcançar. Né? Se eu quiser mudar a educação, eu posso ter essa grande vantagem, essa grande vontade de mudar a educação, de mudar a sociedade, de gerar mais emprego. Mas só a luta coletiva pode gerar vitórias. Então eu seria só mais um. Eu preciso estar com outros que pensem como eu, outros que queiram se organizar, outros que queiram construir, por exemplo, um projeto como a Rede Emancipa, ou outros que queiram construir, por exemplo, um projeto como o Meu Focinho Amado, como vocês fazem. Eu ia até fazer uma pergunta referente entendeu? a isso. Se você como protetor animal, você teve uma vida como protetor animal. Sim. Mas você juntando forças com outros protetores, vocês construíram esse coletivo, a potencialidade que vocês conseguem fazer é infinitamente maior. Isso está provado na prática, na Mais realidade. Mais de 30 já participantes do coletivo, membros do coletivo, né, que somos protetores independentes e lutamos por aquela causa. Eu ia te fazer uma pergunta que tem cunho educacional. Eu enxergo muito, até com os amigos também, a gente fala muito sobre isso, que seria tão legal se houvesse uma disciplina que... porque ainda acontecem muitos abusos, a gente combate isso, o abandono, mas que tivesse uma cartilha e também uma disciplina que fizesse isso, uma educação voltada para o meio ambiente, não só para a causa animal, entende? A gente fica muito carente, porque eu vejo que na criança, eu tenho uma filha, a gente enxerga um leque de possibilidades, eles são esponjas, bem esponjinhas, e eu vejo que a capacidade deles levarem isso para casa deles, até educarem os pais, é gigante, é enorme, né? Sim. O que falta para de repente isso estar acontecendo nelas? Esse é um projeto que, assim, eu acho que vai se tornar, Bia, uma necessidade cada vez mais urgente, né? Sim. Nós temos um meio ambiente hoje, um planeta que está sendo destruído a passos largos. Sim. E eu acho que nós precisamos formar uma novas gerações de pessoas que percebam o meio ambiente de outra forma, né? Então isso vai passar pela formação educacional na escola básica, com certeza. Uma das minhas propostas de campanha é exatamente isso, é tentar implementar a educação ambiental nas escolas. Isso precisa ser uma necessidade, porque isso vai envolver não só a questão do meio ambiente como um todo, envolve a biodiversidade como um todo, envolve o respeito pelos animais, envolve o respeito pela natureza, a importância que ela tem na nossa vida, envolve práticas ecológicas no dia a dia, é evidente. É claro que a gente também não vai contar uma balela para os alunos, a educação ambiental não está ali para contar balela para os alunos, dizendo que você vai salvar o planeta se você tomar banho em 5 minutos e não em 10, quando na verdade o agro que existe no Brasil hoje é responsável por gastar 80% da água que se consome. Então, dizer que uma criança tem que escovar os dentes em 1 minuto ou 30 segundos ao invés de 2 minutos, por exemplo, não é o que vai salvar o planeta, mas ter a consciência ambiental é muito importante, entendeu? Porque nós vamos formar, amanhã esses jovens ocuparão posições em empresas, em outros lugares, enfim, precisamos de uma geração que pense a questão da preservação do meio ambiente como algo essencial para você desenvolver qualquer atividade. Você precisa pensar o seguinte: isso aqui agride o meio ambiente é capaz de se recuperar desse tipo de coisa, nós conseguimos recuperar o dano que nós estamos fazendo, isso aqui é irreversível, tudo precisa ser feito a partir dessa perspectiva. E nós não temos muito tempo, ao contrário do que nós estamos vendo aqui, né? E você que é gonçalense, já está sentindo na prática isso, né? Porque nós estamos com chuvas cada vez mais descontroladas, com cada vez mais intensas, ano após ano, e essa situação tende a piorar. E o que acontece na vida do gonçalense comum são as enchentes, né? Porque São Gonçalo precisa de obras estruturais que levam tempo, mas que são elas que vão resolver definitivamente vários dos problemas que São Gonçalo tem. Esse plano da UF era exatamente isso. É um conjunto de obras estruturais feitos
elaborados por pesquisadores que pesquisam sobre isso, gente de muita capacidade, né? Não fomos nós que inventamos, são pessoas que estudam sobre isso há anos, que tem um plano completo para você fazer um conjunto de obras estruturais para resolver a questão do alagamento e enchente em vários bairros da cidade. Mas isso envolve fazer o quê? Um monte de obra que não aparece à primeira vista. É colocar manilha, é colocar galeria, é colocar tratamento de esgoto. Eu gravei até um vídeo recente com o Capilé, que é um... Professor Capilé é maravilhoso. É um expert nessa área ambiental. É um expert nessa área ambiental que falou para mim dados chocantes, né? Que você tem ali cerca de 20% só do esgoto de São Gonçalo é tratado. Então nós estamos falando de uma realidade que basicamente São Gonçalo está entre as 10 piores cidades do Brasil no que tange saneamento básico. Então, assim, são números, eu falei do número do IDEB, e esse é tão ruim quanto, porque esse não é nem um ranking estadual, é um ranking nacional, e essa é a realidade trágica da situação do saneamento básico. Você imagina, 20% numa cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, significa que mais de 800 mil pessoas, com certeza, não possuem acesso a nenhum tipo de saneamento básico, a nenhum tipo de tratamento de esgoto. Então, como falar da resolução dos problemas de saneamento, de alagamentos e enchentes, que tanto prejudicam a vida das pessoas, principalmente no início do ano, como resolver essa situação sem um volume gigantesco de obras estruturais? E aí... E agora eu vou só dar uma pegada que é a do programa Sapão Já Sabe. Solta aí os cachorrinhos, os achados, perdidos e precisando de alguma coisa. Gente, esse gatinho gostoso. Na verdade é uma fêmea, tá? É Bruna? Tá desaparecida. Sumiu dia 9 de agosto de 2024. Na rua Professor Benjamin Carias, Cafubá, Piratininga. Contato 21 99 700 6663. E a dona ainda botou assim, ó. É um gato mesmo, macho, não é isso, gente? Bruna é o nome do contato, tá? Me desculpa. Ele me retirou da depressão. Sabe o que é isso? Os animais têm essa capacidade, eles são tão preciosos que eles tiram realmente uma pessoa da depressão até de uma doença, tá? E vamos passar pro próximo. Procura-se esse cachorro. Que cachorrinho lindo. A imagem não tá muito boa, estamos vendo. Mas dá pra ter uma noção, né? Ele fugiu, foi visto pela última vez em frente ao Cepop. Porto da Pedra, gente. Se liga aí, comunidade Porto da Pedra. Telefone para contato. Aí, ó, pertinho de tu, né? 21 973 24 29 77. Se souber desse cachorro bonito aí, se vê, segura que tem dono e liga para esse número aí, tá? Tem mais algum? São só esses, gente. Tem o vídeo? Então mostra aí. Ah, sim. Essa princesa, gente. Olha o vídeo da bagunceira. Tá fazendo Olha arte, o vídeo né? dela. Cadê a princesa? Princesa! Cadê a princesa bagunceira? Cadê? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Essa princesa, gente, é nada mais, nada menos do que um resgate da doutora Fernanda Reis, que é uma grande amiga minha, e que a princesa, nesse frio que tá fazendo aqui em São Gonçalo, né, esse tempo louco, se escondeu debaixo do carro dela. Ela era um cotoquinho, ela agora tá com as perninhas mais compridas. Só que a princesa precisa urgentemente ser adotada. A doutora Fernanda já ajuda muitos. E é minha parça, assim, eu faço proteção há mais de 13 anos na cidade. E uma das que me ajudou muito a laçar bichinho na rua foi a doutora Fernanda. Então ela pediu, Bia, mostra minha princesinha, por favor. Eu tô mostrando. Gente, se quiser adotar, pode falar comigo. Vou botar meu contato aí pra vocês. Ou o contato que passou no vídeo com a doutora Fernanda, tá? Eu vou botar ali depois o contato dela também, tá certo? E vamos continuar aqui com o Márcio. Professor Márcio Ornelas, máximo respeito, como eu sempre digo, porque não é fácil ser professor no Brasil, nada fácil. Não é nada fácil ser tudo, mas a profissão, professor brasileiro, ainda mais aqui nas mediações, na cidade, são complicado.
Entendeu? Então eu acho que ele é um mágico. Não é Acaba, fácil né? também, né? Não é fácil ser professor, não é fácil ser protetor Não. animal. Não, também Tem não, muitas coisas que são muito mas eu complexas digo aqui. que eu obviamente deveria estar no meu DNA gostar muito de animais, não sei, Sim. né? Mas se eu não tivesse um professor muito bacana, como eu tive de biologia, geografia, se eu não tivesse pessoas muito boas do meu lado, minha mãe, e principalmente a educação que eu tive, eu acho que eu não respeitaria e não seria o que eu sou hoje. Sim. Então a gente deve muito aos professores, não é questão de Claro. querer te tecer elogios, porque a educação é para se tecer mesmo todos os elogios. Todos São nós, né? Gonçalo, Com em qualquer certeza. cidade, vigora com a educação. É engraçado, porque todos nós, em algum momento da nossa trajetória, vai ter algum professor que tenha sido uma referência fundamental, Sim, né? sim. Qual foi sua maior conquista, Ornelas? Olha, eu acho que a maior conquista assim, eu acho que é o conjunto da obra, sabe, Bia? Eu acho que a gente vive numa situação muito, muito difícil, muito precária. Então, hoje eu me sinto assim, tenho formado, né? Eu gosto da pessoa que eu me tornei porque tipo assim, cursar geografia na UERJ FFP é daquelas coisas que foi uma grande decisão que eu tomei e ela foi uma decisão que meio que foi moldando todas as outras coisas que aconteceram na minha vida, né? A própria conhecer as pessoas do PSOL, conhecer as pessoas que depois fundaram comigo a Rede Emancipa, ter a consciência crítica que eu tenho hoje, que eu posso levar isso adiante e defender, tudo aconteceu porque eu coloquei os meus pés naquela universidade ali pela primeira vez. Então hoje eu acho que a maior conquista é o contexto, o conjunto da obra, sabe? Ter esses 16, quase 16 anos de militância política, começando o movimento estudantil de 2007 até hoje, ou seja, na verdade são 17 anos já, e continuar firme nisso, né? E cada vez mais convicto de que é necessário a gente se empenhar para construir uma sociedade mais justa. Essa é a convicção que me fez entrar no movimento estudantil. Na época nós queríamos só melhorar a nossa universidade, as condições de estudo. E isso foi se ampliando a ponto de que virou uma causa de vida, né? Então eu acho que a minha maior conquista é a construção desse Márcio Ornelas que existe hoje. Porque ele poderia ser completamente diferente, né? E talvez eu não fosse gostar tanto dele como eu gosto de quem eu sou hoje e das convicções que eu tenho e da firmeza ideológica para seguir adiante, apesar de todas as dificuldades, apesar de várias decepções que a gente tem ao longo do caminho. Inevitável. Mas a gente... Até para crescer, engrandecer a alma, a gente precisa, às vezes, tropeçar ou ter decepção, né? Sim, eu acho tô aprendendo isso também. É difícil. Não, é difícil, isso. Mas é isso que a gente aprende. A militância política, a trajetória de militância política é se encantar, se reencantar, às vezes se decepcionar, mas ter força de que o que você está fazendo é correto, seja correto com as pessoas, né? E se mantenha firme no caminho que você acredita, entendeu? Uhum. Gente, eu tenho algo para falar. Eu me sinto muito privilegiada de ser do coletivo Meu Focinho Amado, de ter tido essa chance, né, gigante através do partido, né, que é o PSOL, do nosso querido professor Josemar, e de estar podendo conhecer pessoas que realmente fazem a diferença aqui na cidade de São Gonçalo. Então, o dia de hoje, essa entrevista motivadora, como eu falo, a gente está falando de educação, a gente está falando de futuro, né? Sim. São Gonçalo do futuro. Sim. E me engrandece como pessoa, tá te recebendo aqui. E futuramente já recebi outros, né? Recebi outros do partido, mas eu quero receber mais e mais. Josemar falou que vai vir aqui. Vai vir, com certeza. Espero. Capilé. Capilé tava hoje me cobrando lá, falando, fala pra Bia não esquecer do meu programa, Capilé não. falou que vai vir. Eu quero ver se arrasta a Heloísa também, que não é Rede Sustentabilidade, os dois, né? Sim. E a gente se dá super bem. E são pessoas maravilhosas e muito dignas de tanta coisa. Então, cara, é uma honraria pra mim estar perto de vocês e estar aprendendo, tá? E esse
pet aqui, como eu falo, a nossa vertente é animal. Então eu vou pedir uma frasezinha pra gente terminar um papo tão delicioso, não dá nem vontade de parar. Mas assim, faz de conta, foi o que eu falo com os convidados, né? Que nessa câmera que tu olha, que tem um cara maltratando um animalzinho, o que tu falaria ou faria? Seja mais visceral que tu quiser, mas fale o que tu quiser. Não, assim, eu nem vou ser... Se fosse a sua cachorrinha, por tipo assim, é exemplo. uma coisa que é até difícil da gente conceber, porque Muito. é uma atrocidade tão grande, Bia. Eu falo isso porque, tipo assim, acabou que é uma história que eu não contei aqui, mas acho que é até bom encerrar com ela. Os animais nos ensinam muito, né? Eu falei pra todo mundo aqui que, tipo assim, foi muito mais fácil passar a pandemia tendo a Área como companheira, porque é aquilo assim, a Área é o amor do animal é o amor incondicional, né? E ela tá do seu lado, ela sente que às vezes você tá preocupado, ela sente que você às vezes tá precisando de um companheirismo. Só que a maior lição que eu tive, na verdade, foi a primeira experiência de perda que eu tive na vida, e isso me ensinou muito. Foi a perda de um animal, não foi a perda de uma pessoa, de um ser humano. Antes de perder os meus avós, que foram perdas muito dolorosas, o primeiro animalzinho que eu tive que faleceu, né, de uma forma terrível, porque ele era um vira-latinha que nós adotamos lá na rua, né? Na rua tinha uma vira-lata que todo mundo cuidava dela, ela acabou tendo uma ninhada. Aí foi um cachorro para cada um da rua ali, a gente conseguiu cuidar de todos. E nós pegamos, ele era um vira-latinha bem pequeno assim, né? E ele tinha uma mania de se aconchegar entre o chão e a roda do carro quando meu pai estacionava o carro. E ele ficava ali, quietinho, encolhidinho, né? Era até um Chevette que meu pai tinha na época, né? E aí acabou que a gente brincando o dia numa rua sem saída, numa coisa assim... Ou seja, a gente brincava com ele solto porque não passava carro ali, quase só entrava morador. Meu pai parou para falar com um conhecido que estacionou o carro e a gente brincando com ele, jogando bola, eu e meu irmão. Ele acabou se enfiando na roda, entre a roda e o chão, e a gente não viu. E o meu pai conversou com o cara e depois o carro deu a partida, coitado, passou por cima dele, ele acabou assim... Aquilo ali foi uma tristeza terrível, né? Foi uma tristeza, eu me senti culpado por isso por anos, porque, meu Deus, já era uma criança, como é que não pude perceber que ele estava ali? Foi uma dor terrível. Mas ao mesmo tempo, né, que eu diria que ele morreu até de forma trágica, pra mim é trágico até hoje lembrar disso. Deve ter sido horrível a cena, né? Não, foi horrível, ele tava agonizando, né, meu pai pegou ele ali, ele ainda deu uma mordida no meu pai ali, porque ele tava com muita dor, mas enfim... Acabou que ele não deu tempo nem de socorrer, a gente ainda tentou, mas... Você era criança. Não, foi um trauma, até hoje lembro dessa cena. Só que aquilo, no final das contas, ele me ensinou sobre e aquilo ali me fortaleceu, me ensinou sobre dor, sobre perda, porque depois, logo depois, alguns anos depois, viriam perdas muito dolorosas pra mim, que foi a minha primeira avó que faleceu, esse tipo de coisa. Então, assim, é até engraçado pensar, porque é isso, os animais eles te ensinam de forma terrível, né? Então, de forma assim, de inúmeras formas, né? Não é nem de forma terrível. Foi uma experiência terrível, mas que me ensinou muito. Te ensinou. E foi isso, entendeu? E ele foi a primeira vez que eu falei, cara, é isso que é perder uma pessoa que você gosta. Isso ficou na sua cabeça. E a minha mãe conversou muito comigo, falou, assim, a vida às vezes acontece dessa forma, às vezes acontece de forma repentina. Você e seu irmão não são culpados, ele gostava de fazer isso, a gente não viu, tipo de coisa pode acontecer. Mas então, assim, eu acho que é isso, né? Assim como nós aprendemos todos os dias com o ser humano, eu venho pra cá, eu converso com você e aprendo, eu também aprendo todos os dias com a Área, né? Principalmente isso, é uma lição sempre de amor, de companheirismo, né? Então, tipo assim, às vezes você chega estressado de um dia... É inconcebível saber que um ser humano maltrata, né? Faz coisas, atrocidades, né? Com um ser tão capaz de tudo, tão capaz tem as melhores qualidades que eu falo, porque tem um amor, é tudo muito espontâneo no animal. Não digo nem caráter, nós temos muito que aprender com os animais, Total, né? Só que saber que tem gente ainda muito perversa que faz tanta maldade. Sim. É isso que me dá gana de continuar com o coletivo. Eu já fazia antes do coletivo.
E sempre, como você luta por educação e por coisas muito maiores, a minha luta é essa. Aí eu falo, gente, toda luta nada é inglório, tudo tem a sua glória. Sim. E o dia de hoje, cara, eu sempre deixo uma mensagenzinha no final. Coloque, ó, nesse frio, se tem um cachorrinho em casa, coloca lá alguma coisa para ele se aquecer, porque ele também sente frio, pode ter uma hipotermia e acabar morrendo. Entendeu? Sim. Então, se não puder abrigá-lo dentro de casa, às vezes acontece, os cachorros são maiores, né? Vamos colocar roupinha, vamos aquecer o animal. E tô agradecendo que a presença do amigo Ornelas, que relatou esse caso, viu através da perda, né? Perdeu um animalzinho. Uns 7 anos de Olha idade. como é que marca, porque é um ser inocente, ele devia de brincar muito com esse Nossa, cachorrinho. total. E viu Fofinho ele... o nome dele. Era Fofinho, ó. era um malhadinho assim, Essas preto e coisas branco. emocionam. Eu Lindo, nem lindo, nunca ia lindo. imaginar que você passou por algo do tipo com um animal. Aí, a gente conhece as pessoas assim. E cada vez mais é fechamento que eu falo. Cada um que vem aqui me traz também uma experiência. A gente Sim. acaba... É uma osmose, né? É uma parada legal. Obrigado, Ornelas. Desejo vitória, desejo sorte. Estamos no mesmo barco. Sim, com Tamo certeza. junto e misturado. E coloca também o Instagram dele, tá? Ele vai estar embaixo para você saber mais das propostas do Ornelas como vereador. Inclusive propostas para proteção animal que a gente tem Aí, algumas também lá. tem, Não viu, deu nem tempo de gente? falar. Aí, que é muita coisa para falar, mas vocês podem ir lá. E felicidade para todo mundo que não maltrata animais. Mas quem maltrata animais, eu não brincadeira, desejo não. felicidade. Tu deseja, meu amigo Ornelas? Não, pelo amor de Deus. Então bate gente. aqui, queridão. Obrigado, Aí, Bia. Eu que agradeço suas o convite, tá bom? considerações, Não, eu que fazer. agradeço o convite. Foi um papo ótimo, falamos sobre tudo. E tô à disposição aí, tá bom? Ah, foi show de bola. Gostei muito, gente. Já se prepare para o próximo podcast e pode soltar a vinheta do Led Zeppelin.